Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Educação de Impacto. Esse podcast que traz para vocês o poder da educação e o quanto você aí também pode ser um agente transformador. Se você tem criança ou adolescente por perto, fique ligadinho, porque tudo que a gente compartilha aqui vai ajudar você a criar uma sociedade melhor para o mundo e também favorecer esse mundo para que essa sociedade se torne cada vez melhor. Meu nome é Mariana Pinto, eu sou psicóloga, fundadora da Grow Escola de Desenvolvimento Humano. E aqui ao meu lado eu tenho a minha sócia. Sou Bárbara Romero, educadora emocional. E esse podcast, ele traz essa visão. Nós convidamos líderes, educadores, diretores, fundadores de escola que estão construindo uma nova forma de educar, uma nova forma de aprender, uma nova forma de ensinar, uma nova forma de viver a educação. E hoje estamos com convidados muito especiais aqui conosco, Sirlene e Ricardo, da Kindle School. Prazer, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. Maravilhoso. É uma satisfação estar aqui. Eu gostei muito da proposta de vocês, muito bacana mesmo, porque falar de educação é uma coisa que a gente precisa fazer, precisa cada vez mais, né? Porque tudo não é tão óbvio. Então, assim, acredito que a gente tenha que falar muito, porque a educação é onde tudo acontece. É onde a mágica acontece. Exatamente. Ricardo. Então, eu queria agradecer também pelo convite, né? E trazer essa ideia para vocês. Realmente, a Kindle, ela nasceu com o pensamento de ser uma escola disruptiva, né? De quebrar aqueles conceitos do que é uma escola tradicional de educação infantil. Não só um local para cuidar de criança, mas a gente poder agir no melhor momento de desenvolvimento da criança. Perfeito. Então, o mais importante da vida dele são os 6 primeiros anos. Sim. Então, a gente montou com esse pensamento de ser realmente uma escola diferenciada, não em relação às outras, mas ser diferenciada no que se espera da educação infantil hoje. Perfeito. Sensacional. Quando a gente recebeu a indicação para fazer o convite, a pessoa falou assim, vocês têm que conhecer, porque tem tudo a ver com vocês, vai, liga! E Dudinha foi esse canal que favoreceu a gente estar aqui juntos Essa hoje. união. Essa união. E quando fui conversar, saí encantada. Então, hoje a gente vai compartilhar um pouquinho desse universo da Kindle com nossos espectadores. Mas primeiro eu queria ouvir de vocês quando que o bichinho da educação picou vocês, como é que começou essa história, qual foi a inspiração? Primeiro, a história o contato com a educação e depois a criação da escola. Como é que tudo começou? Então, comigo foi assim. Na verdade, eu acho que a educação sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre gostei, mas eu me lembro que meu pai dizia assim, não, filha, não vai ser professor, isso não vai ser bom. E eu fui ser funcionária pública. Mas, assim, sempre tive uma grande vontade, né? Sempre gostei da educação. Uhum. E a gente tem 15 anos que a gente abriu a Kindle, mas a história começou muito antes, porque nós tínhamos um trabalho de autoconhecimento e tomada de consciência que a mãe da Alice, que é uma das nossas sócias, né, ela já desenvolvia. Então, quando nós começamos, né, fui me apaixonando. Ela disse assim, acho que você leva jeito com criança. Eu, como assim? Leva jeito? Não, leva. E Alice e eu começamos a desenvolver um trabalho com crianças, né, de autoconhecimento, de tomada de trabalho de virtudes. Eu chamo, na minha opinião, que aquilo que a gente fazia era uma escola das virtudes. Ai, legal. E num determinado momento, os pais começaram, por que vocês não ampliam? Abra uma escola. E a gente foi trabalhando isso. A gente abriu primeiro um centro, um centro especializado que a gente ia trabalhando. Apareceu veio o Ricardo, que trouxe muito essa pegada da questão da neurociência. Depois nós também fomos estudando. E isso foi acontecendo. E eu sou, assim, completamente apaixonada pela educação. Principalmente, eu gosto muito da educação infantil, porque, para mim, é a base, né? É onde Sim, tudo terreno acontece. É o terreno fértil. onde a gente prepara. E as crianças estão sendo preparadas para a vida. Elas estão sendo apresentadas. Então, essa forma que a gente leva, né, de estimular, como a gente faz na Kindle, eu gosto muito, porque eu vejo na prática o que acontece com elas. Sim, consegue ver ali florescer, né? Nossa, total. Eu amo Elas também. amam. Aqui eu sou time Kids e ela é time Teens. Teens. Eu adoro os adolescentes. Por isso que a minha pergunta no final da nossa conversa, calma aí, qual é o resultado lá na frente? Eu quero saber como é que é lá no fundamental. A construção disso, o que reflete? Porque eu fico encantada. Nossa, gente, e é muito bacana, assim.
Quando nós começamos a nossa escola, né, assim, a gente meio que se dividiu. Eu, porque já era da área do serviço público, então eu entendia um pouco de como administrar o Sim. negócio, porque, vocês sabem, gente, tem uma demanda grande por Sim, trás, né, imagino. por tudo aquilo. E aí o Ricardo foi mais para essa área, né, Ricardo? Depois você vai falar um pouquinho das metodologias. Alice mais na gestão e ali trabalhando com as crianças e, de repente, tudo foi acontecendo. Foi um passo a passo, foi um caminho. Mas como essa parte burocrática me tomava muito, eu falei assim, não abro mão, porque o que me trouxe para a escola foi o trabalho de desenvolvimento da criança, eu chamo de despertar o potencial da criança, né? Apresentar para ela de uma forma onde ela possa potencializar o que já existe dentro dela. Então, foi assim que eu fundei o Leitura Criativa, um projeto bem lindo, que assim, eu sou a tia da leitura lá na Kingdom. E aí a gente passou para o fundamental, mas mesmo assim ainda continua a tia da leitura lá, eu continuo acompanhando. E a gente faz, assim, muitas coisas, né? Assim, as crianças criam muito, elas gostam de ler. É uma coisa muito linda, gente, tudo que acontece. Vai colhendo lá no fundamental, Com né? certeza. Nossa, e eu vejo assim, outro dia eu estava conversando com uma professora que ela falou assim, Sirlene, nossa, lá o fundamental está demais, as crianças estão expressando muito bem. A gente teve um evento chamado Kingdom Fest, o Kingdom Drama, que é um... Kingdom Drama Festival. Que parece assim... Tipo um show de talentos? Eu parecia que eu estava na Broadway, porque eles estudavam, né, decoravam, aprendiam e expressavam as histórias, né, todos os modelos. E eles falavam assim, de uma forma, gente, assim, um inglês tão lindo que eu... Nossa, eu conversando com a minha amiga, né, da escola, caramba, eles estão demais. Sirlene, você tem que valorizar a educação infantil, porque o que é que acontece? A gente faz um trabalho muito grande aqui. Não, e lá que você plantou no Kids, né? Vai floreando aqui. E o seu bichinho, Ricardo, como é que você chegou? Na verdade, eu com 18 anos, eu entrei na UNB, engenharia civil. E aí, quando deu cálculo 2, eu falei, não é isso que eu quero. E aí eu fiz um concurso de serviço público, de nível médio na época. E aí passei no serviço público. Trabalhei um ano no serviço público. Aí um dia eu falei, pai, não quero nem estudar isso, não quero nem engenharia civil e não quero serviço público. Aí fui fazer educação física. Com 6 meses de educação física, eu já fui chamado para trabalhar numa academia grande de Brasília, né? E aí comecei. Então, eu trabalhei 26 anos dentro de academia, mas eu sempre dei aula para criança. Eu fui me especializando em desenvolvimento infantil. Eu sou especialista em desenvolvimento infantil, em algumas metodologias, né? Psicomotricidade, também toda essa base do desenvolvimento infantil. Sei. Mas, então, eu sempre geri academia, abri uma das academias de Brasília como gestor, mas a aula sempre foi para criança. E fui me especializando nisso aí. E aí, chegou um tempo que eu falei, aí eu fiquei gerenciando academias, mas só que dando aula sempre para criança. Aí um dia aparece a Sirlene e a Alice lá. Eu falo, pô, eu queria ver esse projeto. Aquele professor das crianças. Eu queria falar, não sei o quê. A gente montou um programa de desenvolvimento infantil, como eu tinha na última academia que eu estruturei. E aí eu estruturei a academia e montei o programa de desenvolvimento infantil. Certo. E aí o projeto que eu montei na academia foi o piloto da escola. Elas, tá. A gente montou o programa lá na escola, o Bebê Total, né? Que era o programa que eles trazia música, arte, a psicomotricidade para dentro do ambiente escolar, que ainda não tinha se tornado escola. Naquela época, aquilo era algo, né? Sim, era. Inovador. Foi o que chamou a atenção delas de ir atrás de mim. E sensacional que o Ricardo trouxe os ganhos da neurociência, que são estudos mais recentes, que agora que a gente está conseguindo colher muitos frutos a partir dessa... Então, na verdade, não. O método que a gente utiliza como base é o método Doman, né? O Dr. Glenn Doman foi que escreveu os livros Como Ensinar o Bebê a Ler, Como Tipificar a Inteligência do Bebê, e alguns livros que partem desse princípio. A criança nasceu, ela tem que ser estimulada. Certo. O que a gente vai fazer é buscar os melhores materiais, as melhores metodologias, os melhores ambientes, os melhores profissionais, tudo que a gente puder de melhor para criar um ambiente rico em termos de estimulação. Até porque se o ambiente não estimula, até a ausência disso é um estímulo, né? Estímulo, total. Pois é. Então, aí a gente fechou nesse contexto, né? Então, a gente traz algumas metodologias para compor o ramo de atividades, o que a gente propõe em termos de desenvolvimento ali. Tá. Então, a gente trazia as línguas, trazia as artes, a música e a psicomotricidade,
com bastante fundamentação e com bastante ênfase em fazer funcionar. Certo. Né? Não sei só... Eu ia te perguntar isso, se na época da academia parecia que era assim, eu vou deixar meu filho aqui, né, nessa atividade, né? Nessa atividade. Mal sabia a família que estava investindo ali um tempo precioso de estímulos direcionados que trariam grandes habilidades. Então, mas na academia, verdade, se lembra que quando a gente fez esse trabalho, o que aconteceu é que a gente pedia para os pais ficarem, ou mandasse alguém que ficasse. E o que aconteceu? Começou um pedido. Por que vocês não criam uma escola? Eu quero deixar meu tempo mais tempo aqui. Então, foi a partir daí que a gente pensou, e por que não? Entendi. E a gente começou a então, no primeiro momento, o pai acompanhava, não praticando. Porque era 1 hora por dia. Cada dia uma atividade diferente. Entendi. Então, era literalmente uma atividade extra ali, né? Como se fosse um contraturno. Um judô, um balé. É como se fosse para academia mesmo. Eu passava 1 hora lá, só que com os pais ou com algum responsável, para ajudar na dinâmica da aula. Tá. Né? E aí depois foi isso. Aí vendo que o desenvolvimento estava acentuado, não sei o quê. Aí os pais começam a trazer diferença. Falar, meu sobrinho não faz aqui e o nível de desenvolvimento dele está um pouco abaixo ali, está diferente do que o do meu filho. E vocês sempre têm essa escuta, porque assim, pai e mãe é bicho que fala, né? A gente sabe bem disso. E às vezes tem comentários que são super agregadores, como no caso esse, imagina, foi daí da necessidade do cliente que surgiu um produto novo, né? Maior e mais rentável até. Mas às vezes também o que eles falam, a gente dá vontade de falar, né? Mas assim, eu vejo que a gente fica muito antenada a tudo, né? A gente é antenado, assim. E a gente escuta muito também as crianças, né? As crianças também trazem muito, assim. Você observa as crianças, o desenvolvimento delas, como é que elas ficam, como é que elas gostam. Não, eu quero ir embora, eu quero ficar aqui. Nós já tivemos crianças que chegavam 7h30 e saíam 19 horas da escola. Então, assim, feliz, né? Feliz. Então, isso pra gente era um prêmio, né? Monta o hotel aí já, pra eles ficarem aí. Deu na sexta, né? Sexta-feira eu volto para buscar. Mas é porque as crianças são muito bem acolhidas na escola e eles gostam do ambiente, né? O ambiente é feito para eles, é tudo preparado para eles, né? Para que eles gostem de estar no ambiente. Quando eu lembro, eu escutei do Dr. Doma lá na Filadélfia, ele falou assim, se você vai montar uma escola para criança, monta para criança. Não monta para o pai, não monta para os professores. Aí ele falou, não faz sentido a criança não gostar de ir para a escola, desde que a escola seja o ambiente mais rico possível. Então, a gente tem tudo, profissionais, e materiais e disponibilidade, tudo, para montar o melhor ambiente para que elas possam se desenvolver. Então, se a criança não gosta de ir para a escola, não quer ir para a nossa escola, alguma coisa está ali. Né? Pode ser que seja na escola, pode ser que seja em casa, mas alguma coisa está atrapalhando aquilo. Não está sintonizado. E ter esse olhar atento e essa escuta para identificar o que é. E quando fala em ambiente, a gente traz ambiente, a estrutura, mas também ambiente, a atmosfera do local. É isso professores, o clima, né? O clima, a energia dos professores. A gente conseguiu desenvolver, assim, por exemplo, na Kids, na educação infantil, tem 8 ciclos. Então, assim, a criança, ela não fica exaustivo para ela, porque ela tem, a cada 30 minutos, ela muda o status. Ela troca uma atividade. Então, ela faz imersão em inglês, ela tem o espanhol, ela tem a psicomotricidade, porque um dos carros-chefes da gente realmente é o movimento, né? Então, assim, por exemplo, a leitura criativa. Eu trouxe também toda a filosofia. Movimento, é música, é criação de música, é composição, é desenho, a parte de línguas, né? Se a gente vai trabalhar um tema, é em todas as áreas mesmo. É como se... desde o movimento até a expressão. A criança vai ali, ela vai pegar uma história, ela vai expressar, ela vai fazer um reconto. Então, é muito rico essa parte dentro da educação infantil da gente, entendeu? Legal. E a gente levou também um pouco para o fundamental. Porque o fundamental hoje, você percebe assim, o português, a matemática, a gente traz muitos conceitos de Singapura e também as línguas, né? A língua inglesa, o nosso bilíngue. Então, tem isso, porque hoje você percebe que a criança, ela vai em busca de muito conhecimento, mas se ela tem uma base ali, se ela sabe interpretar, ela sabe aquela curiosidade dela está ativa, ela consegue sair do outro lado, né? Então, assim, a gente volta e para esse lado, pelo lado pessoal, por exemplo, a gente tem o socioemocional, que é muito rico, né? A gente trabalha o socioemocional com as crianças e elas gostam muito isso, que a gente sempre trouxe até antes da criação da escola. Isso faz muita diferença. Sim. Faz muita diferença. Essa dinâmica da leitura é muito interessante, que me fez lembrar que
na minha época, a maioria lia. Tinha um ou outro que não gostava de ler, mas assim, a maioria lia. Machado de Assis, José de Alencar, tinha que ler, era obrigado. Hoje, se destaca quem lê. Então, quando você chega no nível fundamental, a maioria não lê. Não lê. Aí tem aquele que lê, é um uau. A gente até está fazendo agora uns vídeos com os nossos alunos falando, dê dica de livros para as férias. Ó, você está entediado? Então, leia esse e esse livro, que é um perfil também dos nossos alunos de leitores. E que são estimulados lá na infância. E quando a gente vai conversar com os que não leem, às vezes os pais não leem. Então, da onde vai vir esse estímulo se não for do da ambiente escola? onde ele Verdade. está 8 horas, às vezes, né? 6, 8 4 horas. horas no padrão normal, no Sim. turno normal, e alguns com os horários... Semi-integral e às vezes o integral, né? É porque hoje em dia a gente vê que a escola ela até oferece isso para acolher muito essa necessidade. Falando em necessidade de família, a gente vê que cada vez mais os pais têm uma necessidade ou de terceirizar, né, com uma babá ou atividades que componham ali aquela carga horária em que ele esteja fora para que a criança esteja preenchida ali, né? Uma agenda preenchida. E muitas vezes as escolas até não sabem nem o que fazer para preencher, né? Muitas vezes verdade. fica ali uma ocupação de tempo que Sem não ser é produtiva, não é construtiva, né? Digamos que vocês precisem, então, nos vender aqui. Somos Mariana e Bárbara, mães, né? Cada uma com seus filhos aí de 3, 4 anos e vamos, então, investir, né, nesse projeto que são os Aí eu nossos tenho uma filhos pergunta. para Kindle. Que você trouxe a questão de Singapura, a Matemática de Singapura. matemática de Singapura. E Aí, explica também que eu quero entender, como mãe, tá. o que é essa matemática de Singapura? Não, é assim, o que a gente traz são princípios. Por exemplo, uma criança, ela aprende a contar de 1 até 10, mas ela não sabe o que está ali por trás do 1 até 10, né? Uma criança de 3 anos, ela pode contar até 50, Tá né? Ela pode repetindo chegar, só. mas ela está só repetindo. O conceito da matemática de Singapura tem isso, porque primeiro você vai para o concreto. Uma criança, ela aprende no concreto. Então, isso aqui é uma taça. Ela não sabe o abstrato disso, então a gente usa isso. A gente tem bastante materiais. Então, esse é o concreto, é uma taça. Depois vem para o picture, o desenho da taça. E depois o abstrato. O número 1. Aí ela consegue visualizar o que é o número 1, entendi. entendeu? Então, essa Vai base do que a gente vai macro, dando. né? Isso. Porque o pensamento matemático ele é construído desde o nascimento. Então, a música influencia muito nisso. Ritmo, compasso, tempo, tudo isso são conceitos matemáticos, né? Então, a gente traz isso através da música ali. Então, e tudo... Meu pai era matemático, falava assim, a matemática está em tudo. Eu falei, mas não consigo ver matemática em tudo. Mas está em tudo, né? São formas, são proporcionalidades, tudo isso é um conceito matemático. Então, uma coisa é eu falar para a criança reconhecer o que é o número 2. Outra coisa é eu fazer assim e ela entender que isso é o número 2. Sim. Né? Porque Porque é aqui é visto o concreto, concreto. aí é o concreto, né? O número 2 é um símbolo matemático, um símbolo. Ele não sabe o que aquilo representa em Sim. termos concretos, né? Então, é uma coisa que isso. Em vez de você escrever o número 2 para ele aprender a ler o número 2, é você fazer o dois 2, dois pegar duas docinhos, coisas. duas coisinhas, tudo Legal. ilustrado dessa Exatamente, forma, mostrar né? o concreto, mostrar o concreto. E aí para a ela. aceitação é até mais fácil, né? Muito mais, Total, muito porque a mais. gente está falando a linguagem da criança. A criança não sabe isso, ela está aprendendo, ela está descobrindo, ela está conhecendo. Sim. Então, assim, a gente faz muitas coisas com as muito crianças. apaixonante. Assim, muito apaixonante. Legal. E vocês têm uma boa aceitação, por exemplo, as famílias que buscam, né? Eu sei que é bem concorrido lá, né? Que ainda abre vagas assim. Já encerraram as matrículas, por exemplo, para o ano que vem? Ou ainda não? Não, ainda não. Não, Ainda ainda tá. estamos no processo. Tá. A gente Mas tá eu sei que é processo. isso, é muito procurado. As famílias investigam, né? Querem saber. Às vezes marcam de fazer um dia, não tem? Que a criança Tem o vai Open lá, Day lá. Open Open Day, Day. O Open Day, participam. principalmente no fundamental, acontece o Open Day. Na Kids, às vezes também, né? Acontece. E como é que a gente pode traduzir isso, então? Por exemplo, essa fala, um pai sairia de lá entendendo que melhor do que meu filho ver o número escrito é ele saber que isso aqui significa 2. Sim. Eu que sou o que mais faz a apresentação na escola, Certo. né? Então, todo mundo, grande parte das pessoas que chegam lá para visitar a escola, eles vão passar por mim. Passam por né? você. Então, quando eu mostro a escola, eu explico tudo isso. Falo, a escola não é só um local ali para você deixar seu filho. A gente vai aproveitar. Não faz sentido eu passar 4 horas com ele, dividido em 8 blocos de 30 minutos, e não trazer conhecimento ou desenvolvimento para ele ali, né? E é muito simples, né? Eu lembro quando a gente abriu, aí eu encontrava donos de escola, vocês são loucos de abrir berçário, né? Educação infantil.
Eu falei, não, coisa mais simples. Claro que é uma responsabilidade muito Sim. grande, né? Cuidado. Mas a gente estando preparado, né? Não tem isso, porque são crianças que dão menos trabalho do que no ensino fundamental, no sim, ensino médio, ali tudo. Então, as crianças é um cuidado de saúde maior, Sim. né? Emocional maior, mas que a resposta também É mais rápido. Uma né? janela porque generalizada. assim, diferença de 2 meses numa criança da mesma turma é muita coisa. Sim. Né? Em termos de desenvolvimento nos anos iniciais. 2 meses depois, lá com seus 15, 16 anos, não vale faz diferença nada. nenhuma, né? Mas na educação infantil, é o ponto da criança estar andando ou não, do outro tempo ele está falando ou não, ou do outro tempo ele já está com independência ou não, Sim. para certas coisas. Então, várias coisas que mudam em 2 Em meses 2 ali. meses é muito e a grande. gente vivencia isso no dia a dia. Então, a gente Sim. vê criança ali que a gente consegue entender o desenvolvimento dele, né? Como é que ele Sim. passou. Acompanhar, né? Tava conversando A com gente meu já filho foi sobre muito surpreendida, por exemplo. Chega uma criança de um ano. Nossa, mas a criança ainda não está andando, né? Já aconteceu. Ricardo, vai lá fazer uma avaliação do que está acontecendo. Aí tá bom, eu vou. Não, Sirene, vamos esperar. 2, 3 dias depois a criança está andando. Eu falo, é só botar o material lá e falar, professor, olha, é aquele material que vai estimular o seu quê. É muito mágico, né? É muito mágico isso. Porque a criança ela é muito curiosa. Então, ela vai fazer um esforço. Ela quer um objeto, ela vai fazer um tentar. esforço Sim. para conseguir aquilo. E como o Ricardo falou, toda a escola é preparada para ela. Então, se você observar, a nossa escola é cheia de tatame. Então, a criança arrasta muito, ela está Tá ali para isso, então, né? ela se esforça para conseguir algo. Sim. E o outro, o coleguinha, também estimula, né? Incentiva. Pô, gente, vamos lá, né? Vamos, Então, né? você Vamos consegue conseguindo. isso. Vem, Não, essa fase é muito rica, é muito interessante a gente observar essas questões da criança ali, né? Então, a gente, assim, até pela metodologia, fala, tudo é base motora, né? Então, é por isso a psicomotricidade é muito forte na escola. Porque a base motora é o sinal de que o cérebro está absorvendo os estímulos da maneira correta. Porque todo conhecimento vem através dos órgãos dos sentidos. Não há outro jeito de você adquirir conhecimento, chegar no cérebro, que não seja pelas vias sensoriais. Né? O que a gente faz é estimular as vias sensoriais para que elas se tornem mais competentes e a resposta que ela vai trazer sejam as respostas motoras e mais eficientes. Então, a base motora é muito forte. E o Doman fala que a única maneira de trabalhar a autoconfiança e autoestima nas crianças novas é através da estruturação motora. Quanto mais habilidade motora, mais autoconfiança, mais autoestima. Então, e pré-requisito excelente básico. Eu também tô aqui só esperando ele terminar. Não pode bater, aguenta. Onde é que a gente escreve que a criança ela precisa estar livre para Em se movimento. movimentar? Onde a gente escreve Pois a é. regra e a lei de que o movimento ele deve ser estimulado e não punido, não limitado? Que é saudável. Onde? Por isso que você falou, em todas as salas, e dependendo da faixa etária, tem um tatame, tem o espaço do tatame, que é onde faz a rodinha. Mas não é por isso para fazer rodinha. Até os 5 anos, até... Então, até a última série do educação infantil, né? E aí, por que do tatame? É porque a criança sentada no tatame, ela tem a liberdade de se levantar, de andar, não sei, porque tem criança que é visual, tem criança que é auditiva, tem criança que é sinestésica, né? Então, tem criança que está sentada na frente do professor, só que ele está pensando em outra coisa. E tem criança que está rodando em volta do professor e está prestando atenção em tudo, né? Então, são um modelo diferente. Então, aí eles fazem a rodinha, só que a criança tem toda a liberdade de levantar, e andar, né? Então, não tem aquela coisa de estar preso sentado numa cadeira, né? Ou de estar sentado no mesmo lugar, sempre no tatame ali também. Sim. Então, quanto mais novo, mais tempo eles estão no tatame, menos tempo de mesa. Sim. Quanto mais velho, mais tempo de mesa, menos tempo de tatame. E até porque ele vai se organizando, né? E chega no momento em que a mesa se torna mais funcional do que o tatame, porque a necessidade motora dele também precisa agora ser limitada, entre aspas, né? Mas precisa ter ali aquele espaço. Mas isso tudo é pensado, porque até ele chegar na mesa, ele tem que ter toda uma estruturação motora. Porque empunhar uma caneta, um lápis, é uma coisa. Agora, para você escrever bem, tem que todo o preparo do corpo para chegar na escrita. Né? Posição, pé no chão, cola as costas encostadas, é. né? O apoio da outra mão na folha e aqui para dar a base, né? Então, tudo isso é questão motora. Só que, para escrever, tem que ter um preparo bem antes, eu acho tão global, para chegar no específico. Eu não sei se vocês recebem, mas eu já recebi muita família que faz sessão em casa. Às vezes eu faço algum atendimento, alguma observação em casa. E aí eu chego lá, naturalmente os pais ficam, né, preocupados com os meus julgamentos a respeito do ambiente. Aí, olha, essa mesinha aqui, ela é a melhor mesinha possível, a madeira dela é a madeira. Aí eu,
Mas nessa idade, a criança precisa mesmo do chão. Pega essa mesinha, bota ali no cantinho, chega ela ali pro cantinho. Porque é isso, às vezes, numa intenção, ninguém erra querendo, né? Principalmente os pais. Mas numa intenção de dar o melhor, de estimular da melhor maneira, a gente acaba antecipando um estímulo que, na verdade, nem precisaria de todo aquele investimento, né? De que o mais simples, bota na terra, tira o sapato do menino, bota o menino para correr ali no jardim, ou não moro em casa. Então, desce, vai no parque, mas é vento. Sim, vento também é estímulo. Ou perde a oportunidade. A vitamina S, né? A vitamina é sujeira, né? Então, a gente trabalha muito isso, assim, essa questão de dar informação para os pais, principalmente para os adultos que acompanham ali o desenvolvimento da criança, mas também de tornar essa criança apta, né, para ela também comunicar essas necessidades. Porque é muito fácil uma criança ser guiada por um adulto, né, ser colocada ali, fica aí, senta, copia, faz assim, que daqui a pouco eu volto. E aí ela não tem outra opção a não ser ficar Atender, ali, né? Atender, exatamente. A não ser ficar ali. Então, esse estímulo também precisa vir para a criança, para ela saber, olha, o certo é você sentar onde você quiser, é você acompanhar Escolhe de onde, lugar, de onde você se sente, né? Vai ensinando, vai condicionando um comportamento Sim. que não te abre nem espaço para você pensar se aquilo está confortável, se não está, se você está bem, não tem, ou não. E aí você vai crescendo vivendo essa experiência, às vezes distorcida até sobre o que você... Só mais uma observação também, eu tenho tido muito constipação, né? Uns 3 ou 4 recentes mesmo, assim. Casos de crianças de até 6 anos com muita constipação, nem remédio faz efeito e nada. Aí eu vou em casa, acompanho na escola, às vezes eu observo, e muito da posição. As crianças, elas não têm mais o movimento natural, né, do intestino, não. Eles estão todos rígidos, né? A dormida, às vezes, é numa cama também que já é uma cama de casal, sendo que não tem nenhuma necessidade da criança tá. Então, é isso, essa disfunção, né? Entre objetos, ambientes e situações e estímulos. Estímulos, como é que se diz? Tela, né, gente? Tela realmente. Esse aí, a gente precisaria de um podcast só de telas. O poder das telas, né? E a O criança, poder das telas para destruir o seu filho. E a criança, ela é dela, né? Ela é curiosa, ela vai atrás. Eu observo, assim, por exemplo, no projeto Leitura Criativa. Né? Por que leitura criativa? É porque vem muito estímulos juntos. É o movimento, é uma música, por exemplo. Conhecer um autor, o que é para mim? Como é que eu vou engajar? E as professoras engajam. Nada mais é do que troca da alegria. É uma ideia bem legal. Com a leitura vou imaginar muitas coisas para brincar. Ou seja, estou colocando na criança livros, expressão, teatro, muitas coisas para que ela possa desenvolver. E eles gostam muito neste ano, por exemplo. A gente trabalhou um tema, o Japão. O Japão, porque todo ano a gente segue na leitura, nós colocamos um tema norteador, porque ajuda ali na organização ali, né? Na exploração do assunto. Né? Então, assim, aí eu compus uma música, Jankenpo, eu vou jogar no caminho para imaginar como no Japão chegar. Então, assim, isso pegou, porque eles gostam de jogar. Sim, e eles absorvem eles bem, absorvem música. Viu que ela é compositora, você percebeu? E cantora. Cantora, E eles, assim, mensalmente nós fizemos encontros assim, no pátio de todo mundo, desde de 1 ano até com 5 anos. E assim, eu fico impressionada com uma coisa que a gente, né, tem desenvolvido. É a cooperação entre eles. Por exemplo, de 4 e de 5, escuta a contação de história do pequenininho, canta meu pintinho amarelinho, o que for. Mas ele está lá, assim, eu acho tão rico isso, né? Essa forma de apoiar os menores. Então, a escola é toda preparada para isso. E o projeto da leitura, ele tem 3 grandes estruturas, que é primeiro o troca-troca, onde ele vai, a partir daquele momento, a gente abriu o troca-troca, toda sexta ele leva um livro para casa, numa sacolinha, e volta segunda. Eu não
peço nada para os pais. Ele só quero que ele leve e que ele fomente, a gente pede, né? Leia com seu filho. E a gente tem criança que não devolve a sacola enquanto a família não sentou. Olha. Para ler. Então, você vê como é rico esse momento de afeto O cuidado das crianças, também, né? Você vê, a criança tem mais cuidado e carinho, né? Com Gente, Com a e quando eu proposta, comecei o projeto, eu me lembro direitinho, nós tivemos uma coordenadora que dizia assim, quem está dando apoio para o nosso projeto? Gente, então vamos mudar? Vem da gente estimular os pais a ler, vamos estimular mais as crianças. E aí foi quando a gente criou a sacolinha, nossa, e deu super certo, assim. Então, O assim, engajamento é muito maior, da escola muito inteira, da escola grande. inteira. Ah, eu vejo, lá em casa, a minha caçula tem 5 anos, né? Ah. E aí, mãe de 3, ela é a terceira. Então, eu confesso pra vocês que chega, às vezes, os projetos dela e a minha energia não tá, assim, das melhores, né? Aí ela, mãe... Você Eles cobram? tem que fazer, mãe. A mãe da fulana fez. A mãe da Beltrana fez. Você vai fazer. Mãe, vem cá. Abre aí a sua agenda. Vamos marcar aí. Que dia você vai? E aí, que fofa, gente, mas tem que ir mesmo, porque é tão lindo, e eu acho né? o máximo, porque de fato é ela que precisa vender a ideia pra mim. Porque não sou eu que vou pra escola, né? Eu não tô acompanhando. E aí, através dela, do olhar, às vezes ela conta umas coisas assim que você percebe que, né, que tá confuso, mas aí você fica até curioso. Não, mas peraí. Me explica direito, como é que é? Vai ter um bazar. Mãe, preciso sacar a moeda. Eu falei, minha filha, não saca moeda. Moeda não saca. Não, mãe, a professora disse que tem que ir no banco pegar a moeda, porque a moeda vai ser o dinheiro que a gente vai comprar no bazar. Eu falei, minha filha, mas ninguém usa moeda hoje em dia. Não, mãe, tem moeda. Esses professores, né? Aí Mas lá fui eu e cada atrás das vez moedas. que você faz isso, olha, ela tá trabalhando Negociando, o quê? persuadindo. Comunicação. Lá em casa é uma escola, né? É tudo Exato. isso, gente. Desenvolvendo um pensamento crítico. Pois Como assim ela não tem fez, moeda? minha filha, levamos a moeda. Se a professora disse que tem moeda, como ela vai dizendo que não tem? Aí Mas tem. pegamos as moedas lá, catamos moedas de todas as gavetas, ela levou, tinha R$15 moeda. Olha. E ainda juntamos muito, né? Porque R$15 moeda é muita coisa. Aí ela chegou lá, comprou as coisas e foi me dizendo, mãe, isso aqui foi o fulano que deu lá pro bazar, que significou isso, isso e isso. Esse aqui... Então, ela ainda sabia de cada objeto que ela comprou lá no bazar, cada coisa história do objeto, de onde veio, cada de quem história do veio. objeto. É a comunidade, né? A comunidade deles, gente. E aí, na hora dela doar também, né? Porque aí ela também tinha que selecionar as coisas. Aí ela falou, mãe, esse daqui. Eu falei, filha, mas esse é novo. Mãe, o bazar também tem coisas novas. Aí eu, tá bom. Então tá, que foda. Eles são maravilhosos. E levou um vendendo monte de as coisa ideias. nova. Porque na nossa cabeça, você dá no bazar, assim, algo usado, algo que tá bom ainda. Mas assim, né? Tem mais de um. Aí você... Ela queria as coisas dela de qualidade, tá? Foram brinquedos novos. Que ela tinha acabado de ganhar Dia das Crianças, umas bonecas lá. Eu falei, minha filha, vamos, leva isso, seu bazar vai ficar perfeito. Então, me fez agir. Eu fui atrás de moeda, né? Conheci a história dos objetos dos colegas. Percebi nela várias qualidades que talvez eu precise agora, né? Melhorar também em relação a isso. As habilidades dela, né? Olha, isso é muito E aí, rico. assim, você vê que é um projeto que talvez em algum momento a escola, né, surgiu com essa ideia, pode ser que não tenha tido uma boa aceitação, mas está fazendo a diferença na vida de quem precisa, que é a criança. E ela conseguiu um ponto principal, e é que você ajudou ela, você botou ela na agenda, né? Que foi a primeira cobrança dela. Mãe, tem que arrumar um tempo para mim também. Tem que me ajudar aí a fazer o meu bazar, né? Criar o meu bazar e responder tudo. Então, eu fico pensando nisso. Quando a gente visualiza educação, escola, né? Pessoas que estejam engajadas nisso, eu vejo esse tipo de ação, né? Esse tipo de atitude, esse tipo de habilidade ali. Porque, para a criança, o mundo é concreto. O mundo, ele é real. Exatamente. Não adianta a gente querer ficar visualizando coisas muito subjetivas, né? E você traz o lúdico, porque Sim. o lúdico é como que ela gosta, que ela se adapta. E o que você falou é da no brincar história, que ela a elabora, história. que ela elabora as coisas, né? E, por exemplo, no meio do ano, o que a gente faz? A gente faz um jogo da ação, que é uma enorme gincana, com o tema que a gente está trabalhando, e desde os pequenos até os grandes, até o fundamental, eles entram nesse jogo da ação, que é uma Jogo da coisa ação. muito legal. O jogo da ação, na verdade, a leitura criativa é a culminância de todos os aspectos que a gente trabalha ali, né? Ótimo. Então, porque através das línguas, da arte, da música e da psicomotricidade, né? Você não consegue colocar isso tudo dentro de um mesmo
programa que está tudo interligado. Sim, como se fosse um game mesmo, Todas né? as faixas etárias participam e Inclusive todas as os áreas. professores. Então, Legal. Os professores, porque uma das regras, porque tem regra, todo mundo participa, inclusive Os o professor auxiliar. Então, assim, para as crianças é rico demais, que é isso que a Duda falou. É porque eles ficam felizes, porque ele torce para professor, ele torce para auxiliar. Entendeu? É todo mundo naquele jogo. Como é que não quer ir pra uma Até os escola pais, dessa, gente. né? Até os pais nesse de julho agora. 3 famílias foram lá porque empatou o jogo. Foi muito legal. Maravilhoso. Sabe que Participar. foi ano 3 de manhã e 3 da tarde. Ano passado que fez o concurso de fotos temáticas com os pais. Esse ano né? também nós fizemos. É. Não, gente, não tem Não, que... e a eu não comunidade posso engajada reclamar. é o melhor dos mundos, né? Porque... Não, Eles colaboraram demais uma comigo coisa que a gente dessa faz vez. aqui, até por conta da nossa metodologia, é de trazer os pais muito para perto da escola. Né? Quanto mais próximos os pais estão da escola, mais segurança a gente tem, mais segurança ele tem, mais segurança a criança tem. Está todo mundo imbuído do mesmo objetivo, né? Não fica aquela coisa de o pai não ter acesso à escola. Não, ele tem acesso à escola, né? Sempre que ele quiser, a gente está de porta aberta. Sim. Vários eventos que a gente faz durante o ano. Nossa, demais. Vários a gente eventos faz. que é A gente faz evento para demais. a comunidade escolar, né? Sim. A gente faz ali, sei lá, 10 a 15 eventos por ano, Mas é que é maravilhoso. para a comunidade escolar. E muda uma cultura, porque hoje todos os adultos, de forma geral, estão todos muito ocupados. Assim, dependendo do padrão, mais ocupados ainda. E as crianças caminhando muito sozinhas, às vezes com ajudadores, né? Uma babá, uma avó, e os pais sem muito tempo. Então, criando essa cultura, eu não fui na minha primeira reunião, eu não participei da gincana, mas o filho cobra, a própria comunidade já vai te chamando para perto. Ó, você não foi na primeira, você tem que ir na segunda. Sim. E eles cobram mesmo, gente. As crianças cobram. Meu pai vem, minha mãe vem. E você observa a alegria das crianças, né? De trazer a família para dentro da escola. Porque tudo que eles criam, eles querem mostrar para a família. A família que é o ponto de referência ali, né? Pelo menos quando pequeno, né? Então, assim, eles gostam de mostrar, né? Esse aqui, é a última fase da leitura, que é o livro deles. Onde eles criam, né? Eles criam. Então, por exemplo, a gente pega desde o berçário, desde um ano, olha aí. Assim, eu vejo assim, para mim, não é um rabisco, é arte. Para mim, é arte, é um momento de colorido, presença. lindo, né? que E é de tava. cada aluno, né? Sim, cada aluno tem Cada aluno tem o seu. autor, né? Essa é uma criação da turma, mas a gente, assim, né, foi ótimo, porque desde o ano passado, a capa é do aluno. Então, assim, ele tem um pedaço da história Entendi. e A uma história página. da turma e a página é Isso. dele. Aí a capa vem o desenho dele. Legal. E essa metodologia, eu me inspirei no jogo da amarelinha. Então, assim, existe uma forma de criar que é muito legal, também lúdica. Então, assim, vou resgatando brincadeiras antigas. Então, eu trago o antigo, misturo o autoral, o contemporâneo, e a gente faz, assim... E de onde vem essa inspiração, Sirlene? Me Menina, conta. você sabe que é uma coisa muito engraçada, a inspiração. Porque simplesmente eles começam a cobrar de mim, né? Tia Sirlene, quando começa o projeto? Quando eu vou levar e tal? Agora eu tô antenada, eu tô bem, assim, fazendo com antecedência, porque senão vira uma cobrança, sabe? E aí você fica nervosa. Mas assim... Gente, é uma coisa tão linda, porque assim, de repente começa a surgir uma história, uma coisa, e as professoras me contam, né? Por exemplo, uma professora disse assim, ai, Sirlene, eu estava andando com a turminha, de repente caiu um ovinho do passarinho. Aí eu, caramba! E aí eles pararam e começaram a me perguntar, e eu pensei, o que eu vou falar? Mas, de repente, uma menina disse assim, olha, gente, não se preocupe, na minha casa tem muitos ovos. Eu vou pedir para minha mãe, eu trago amanhã um e a gente coloca no lugar. Assim, olha que legal, né? Eles são muito criativos, assim, eles, né, se regulando lá, resolvendo os problemas. A gente vai para, por exemplo, vamos fazer uma aula de culinária. Aí, de repente, está bagunçado lá, porque cada um quer pegar de uma vez só. E uma diz assim, não, espera aí, vamos fazer o seguinte, vamos dividir. Primeiro você, depois eu, ela mesmo no sentido Se horário, organiza. assim. E nós ficamos, assim, observando, falando, olha que bacana. Já vai surgindo ali, né? Você é muito mas, assim, apaixonada falando, né? Você não, sou conta muito de apaixonada forma pelas muito apaixonada. Eu gosto muito, porque assim, eu observo. Então, assim, eu estou muito tempo, então estou com eles, eu estou observando o processo, o crescimento, né? Assim, é muito bacana. A forma, né? Tia Sirlene, você mora aí nessa escola? Porque... Na cabeça deles, Você vocês estão lá dorme todos aí? os dias, né? né, Ricardo? Tia Ricardo também pergunta alguma coisa de Eu passo Ricardo, lá e né? eles brincam,
eu vejo com a roupa do judô, eu falei, minha mãe não mandou o meu kimono hoje, eu não vou poder fazer judô. Aí eu fico brincando, também faço assim. E nos corredores, né, então eu sempre paro, brinco alguma coisa, pergunto alguma coisa assim. E o bom é que vocês estão sempre por lá, né? Acessíveis. Então, vocês não são figuras imaginárias, são figuras Não, a reais. gente está sempre cotidiano. muito acessível. A gente é a veja, referência muito lá, acessível. assim, né? Já está menos, assim, lendo direto, a Alice na outra unidade também. Né? Mas a referência somos nós. Sempre vai ter alguém lá. Sim. Pra gente, assim. Tá. A escola está com que tamanho? Quantos profissionais? Quantos Alunos. grupo Este ano a gente total? teve em torno de, nas duas unidades, 400, né? 430, mais, por aí, um pouco mais. Sim. Né, no meio do ano. A gente, 430 alunos e professores, a gente deve ter uns 30. A funcionário a gente tem mais de Mais. 100. Mas funcionário a gente tem demais, porque a educação infantil, ela precisa Exige muito. exige muito, né? Por exemplo, de um ano. Você tem que ter... 3, às 4. vezes, né? Pra sala, né? É padrão internacional para cada 2 Pra- bebês, uma Um E adulto. 4 alunos, né? De um ano... A partir de Kids 1, aí vai mudando, vai né? Vocês já Tá. recebem Vai. a partir de 1 ano. E as nossas ano, salas é. não são cheias, a gente tem um número, a gente não põe Número muitas limitado. crianças, número, e a gente preserva muito isso, entendeu? Sim. É por isso que eu falei da concorrência, né? preserva Que muito. eu reparo muito isso, que os pais ficam muito assim, não, tem que ir lá rápido e antes, porque a ideia que tinha, então, era isso, era que tinham poucas vagas, mas por são isso. vagas limitadas. São vagas limitadas, não tem como ter muito, E né? até ter pela mais, qualidade, né, gente? Imagina, você não consegue nem... Não, justamente por isso. Não enche turma para não perder a qualidade da turma. né? Você não consegue nem efetivar o projeto, não consegue nem ter um professor que consiga acompanhar. E falando em professores, como é que vocês treinam ou selecionam esse time? Porque eu acredito que é uma metodologia própria, né? Vocês uniram ali autores, mas vocês acabam caminhando ali dentro de uma redoma ali, né? Algo mais particular, e que a pessoa ela tem que estar por dentro, ela tem que saber seguir ali o passo a passo. Como é que vocês capacitam ou como é que vocês desenvolvem? A gente tem uma sorte, né, na verdade, por todos esses anos que a gente já vem trabalhando, de ter poucos professores novos, tirando do ensino fundamental, que é uma Certo. escola mais nova, né? Mas a educação infantil, a gente tem pouquíssimos professores novos. Ótimo. Então, a grande maioria dos nossos professores já estão com a gente há um bom tempo. Muito É tempo. verdade, até começaram, até fizeram estágio com a gente. Eles Olha! formaram e agora estão E efetivando. amam, né? Gente, tipo isso aí, assim, vocês têm que, amam. todos os dias agradecer por isso. Não, então, a gente sabe disso, por isso que a gente está enaltecendo aqui até isso. São profissionais bem qualificados por conta disso, já estão com a gente há muito tempo. Hoje tem uma diretora, a vice-diretora, a Patrícia, que também está com a gente desde a abertura da escola. E ela, então, entende do método muito bem, então toda a capacitação, tudo passa pelas mãos dela também. Então, a gente está bem seguro. E o que precisa Legal. também a gente vai complementando. Mas E a gente capacita muito, assim, né? É algo, então, que não se torna um problema, por exemplo, ou um desafio. É também um desafio, porque Tá. o fundamental é desafiador, né? tá. Mas, assim, a Alice faz um papel muito bacana no socioemocional. O Ricardo com a parte, né, dos métodos. E a gente vai fazer, por exemplo, tem uma atividade, reunião, as professoras, porque, por exemplo, para você desenvolver um trabalho assim, Você quem que precisa estar bem alinhado. Você tem que despertar primeiro qual criança? A professora. A Professor, criança, né? professor, porque se ela engajar, né, a criança vai estar ali feliz, não tem problema. Então, e aí o bom é isso, é que a galera já está no clima, né? Já entende do conceito, já comprou a exatamente, ideia. já Se Então, comprou a divertem ideia também. e já comprou e sabe o resultado. sim, consegue Porque ver uma o criança resultado. que está bem, ela está ali na presença, eu chamo muito da presença, equilibrada, né? Mente, corpo, coração, emoção, tá equilibrada. Ela está muito feliz, porque ela vai aprender muito melhor, ela vai assimilar muitas coisas. E aí não dá Então, trabalho, né? Aquele trabalho Não é estressante. trabalhoso. Dá É. trabalho, mas não é trabalhoso. Não é aquele É, trabalho é uma coisa- estressante de não, não. professores de prézinho ficar gritando para Sim. sentar, para parar quieto. Uma É coisa que eu outra acho muito atmosfera. linda na Kindle, assim, que eu fico, gente, como é importante, é a questão da rotina, né? Porque a cada 30 minutos ele tem uma atividade, tem o horário do descanso, se quiser dormir, ele dorme, tem o horário da comida. Então, isso acaba gerando na criança uma coisa muito bacana, que ela consegue fazer a gestão do tempo dela ali, a rotina. Sim. Isso é muito importante, gente. E a criança precisa de quê? Ela precisa estar bem alimentada, ela precisa estar num lugar seguro,
segura e ela precisa estar em movimento ali no desenvolvimento. E, Legal. assim, a Kindle desenvolve esse trabalho. Você percebe o crescimento. Por exemplo, a nutrição, né? Que é uma coisa muito bacana, que a gente valoriza muito. Uma base muito forte dentro da Kindle, né? A criança é medida, pesada, assim, a gente faz todo Vai esse 3 trabalho. vezes por ano fazer antropometria para ver como é que está a curva de Legal. crescimento dele, E se peso, deu um medidas, problema, né? chama Sim, chama os a família. pais. Gente, então, isso é um diferencial Nossa, Então, Isso incrível. faz muita a diferença. Kindle ganhou ano passado de escola com o melhor programa de alimentação dentro da Uhum. rede escolar particular, né? Ótimo. Então, a gente tem a família Menu, que trabalha com a gente lá desde o começo. Sim. Né? Nasceu lá dentro da Kindle. É isso que eu ia falar, ela já veio de lá, né? Porque ela segue os padrões que o método exige. Né? O Ela se método- formou por conta Por da conta de gente. vocês, Porque a gente disse assim, ó, queremos isso. Então, Se ela vira, né? se Vai ter vira, que ela cumprir. fez. Não, aí foi assim mesmo. A gente vendeu a ideia, elas compraram e falaram, então vamos fazer, né? Porque o método fala isso, se eu tiver controle sobre 2 variáveis, eu consigo provar para você que seu filho vai desenvolvendo as capacidades máximas, nutrição e estímulo. Precisa estar bem nutrido, bem estimulado. Claro que amparado, com todo carinho, resíduo, tudo. Agora, se não estiver bem nutrido ou não estiver bem estimulado, Já uma coisa, parte alguma da coisa... falha. E aí, conhecendo a escola, eu vi, né? Que aí tem a alimentação exclusiva da escola, não é isso? da não, escola. os pais podem mandar o lanche de casa desde que eles Só o façam lanche, orientação. a refeição nutricional. não. A refeição é exclusiva. refeição Refeição exclusiva. Por conta dessa parte de ser perecível, então a gente tem muito cuidado. É Tem uma segurança alimentar, nutricionista né? que fica direto com a gente, assim. Não, e a eu digo até comida. assim, porque para a criança isso é muito bom, né? Porque aí ela passa a conhecer mais alimentos, porque senão entra na seletividade, né? Que aí, meu filho não come isso. Já experimentou? Não. Então como é que você tá dizendo que Pois ele é. não come, caramba? Mas Então, acontece muito, e as meninas são muito bacanas, porque assim, não comem uma determinada verdura, elas vão fazer a introdução de uma outra forma, mas não desiste, é muito legal. E olha, por exemplo, uma criança que alimenta na escola, eu vejo assim, gente, é complicado, né? Você todo dia ter assim, um cardápio rico, né? Variado, E a escola rico. não, elas têm lá o cardápio rico disso. Então, Cardápio assim, a laboratório gente fica, sexta-feira, a gente fica bem tranquila em em relação a essa parte das essa parte crianças. também é maravilhosa. E tem essa parte também para as crianças novas, também como no ensino fundamental, tem o programa Mini-Chef, projeto Cozinha Experimental. Sim. Então as crianças vão fazer os Vão pra cookiezinhos cozinha. lá, vão fazer os bolinhos dele lá, tudo de forma saudável, né? Mas eles vão botar a mão na massa também e vão aprender. Aí o que eu falo, conceitos matemáticos, Sim, proporção. tudo, né? Mistura. Não é aleatório. Mistura e tá tudo dentro mais. do programa. E como é que foi essa necessidade do fundamental? Conta pra gente. Quantos anos ficaram só no Kids e como é que caminhou pro Fund? A gente já tinha, desde sempre os pais pediam, né? Tá. Quando os pais iam terminando o ciclo da educação infantil, Iam saindo? eu falando, ao ponto de uma aluna chegou, tio, monta Kindle School, Kindle University, chegou assim pra mim, né? Aí eu, mas por quê? Não, para minha mãe poder estudar aqui também, né? Tirei a escola, trabalho e estudou, né? Foi a Helena, minha sobrinha. Aí ela falou, tio, monta lá Kindle University. Com essa palavra, University. University, Né? Por quê? Não, porque minha mãe pode estudar lá também. Olha, né? Então, que linda. sempre houve essa cobrança. Só que a E gente... a gente sempre quis também ver o resultado, Tá. o pós-educação infantil. Sim, Porque que assim, a gente eles tá- iam embora, né? E a gente, poxa, a gente faz Não, todo e o aquela trabalho, coisa eles vão embora. A entendeu? criança saía da escola, aí chegava na outra escola de ensino fundamental, que não era a sequência da gente, e aí chegava aquela coisa, meu filho aprendeu a ler em 6 meses lá. Como se ele tivesse aprendido lá, né? Eu falo, não, o negócio foi aqui, né? Se ele só aprendeu lá em 6 meses, é porque aqui ele já teve. A base Mas aquela coisa que você alfabetização. falou, meu filho mais novo foi o único que estudou na Kindle, né? E aí ele saiu, ainda não tinha ensino fundamental, aí ele foi para outra escola. E eu ia buscar ele lá, ele lendo histórias na hora da saída para os amiguinhos que não sabiam ler ainda. E ele lendo historinha para os amigos lá. Todo mundo sentado, ele lendo. Lendo. Então, a gente já viu isso. Então, a cobrança veio daí. Tá. Né? Aí a E o primeiro ano do Fundamental, a gente ainda fez na Kindle. Sim, Aí ainda na infantil. o primeiro. E depois a gente sentiu necessidade. Depois que da aí- pandemia, né, gente? Naquele momento difícil assim, nós temos que partir para o Fundamental. E a gente foi incentivando cada vez mais. E aí o local que hoje é a Kindle, né, que é na Q11, chegou assim, né, um presente para a Maravilhoso, gente, né? maravilhoso. tudo Coincidiu, encaixou, tudo no coincidiu, momento, Tudo né? cooperando. E Os hoje planos maiores sempre... Inclusive, a gente tem alunos que foram nossos antes do Fundamental existir e que já Depois voltaram com a Voltaram. gente. Por exemplo, o Eu 7º ia ano, a gente perguntar. tem alunos que estiveram, viraram- tipo, no primeiro, Não fizeram... tinha, porque não tinha, antes, foram para escolas. outras, e E aí depois quando voltaram. soube que tinha, E quando voltou. chegaram, gente, essa escola que é a minha escola. É tão bonito, bonitinho. né? Isso, É. gente. É muito... Esse senso de pertencimento
que às vezes vai se perdendo no decorrer do fundamental, Sim. que é triste quando a gente se depara com esse cenário de desinteresse pelos estudos, desinteresse pela escola. Eu ouço muito, eu só vou para a escola por conta dos meus amigos. Então, agora, meu filho e os amigos estão meio de férias, mas podendo ir para a escola ainda. Todos decidiram não ir. Aí, hoje, fizeram um combinado de ir para o clube. Vamos todos para o clube. Não vamos para a É só escola. o social que move, né? É o social que move. Mas eu falo, mas você aprende tanta coisa, você traz tantas curiosidades lá do seu colégio. Por que Então, você... mas é engraçado, o Doma, ele fala isso, né? Falou, e Mark Twain falava isso, né? Eu falei, eu não vou para a escola para aprender, eu vou na escola para socializar. Sim. Né? Porque aprender, ele aprende de forma fácil, ele aprende lendo ali, autodidata, não sei o quê. Então, é assim, a escola, em muitos momentos, ela tem que ser um ambiente de socialização, onde ele se sente bem. Sim. Porque, para muitos, porque o que o Dom fala é do desenvolvimento da inteligência, né? Se não tiver inteligência, tem dificuldade de aprendizado. E quem não gosta de ir para a escola é quem tem dificuldade de aprendizado. Sim. Porque quem tem facilidade de aprendizado vai para a escola, e aí vou para socializar e o aprendizado vai entrar e pronto, não vou ter dificuldade nenhuma. Né? Então, por isso que a gente tem que exercitar e trabalhar o cérebro da criança da educação infantil. Exatamente. Preparar aí na educação Eu infantil. acredito nisso, viu? eu acredito vamos nisso. Eu lá. acredito nisso. Fala A de gente novo, começa na Ricardo, educação por infantil. favor. E essa questão do movimento também faz muito sentido, mesmo lá na frente. A criança está em atividades físicas, Olha, em uma coisa esportes. importante, a gente valoriza tanto isso que no fundamental tem educação física todos dia. os A dias. gente é a única escola em Brasília que deve ter educação Gente, física meu todo filho dia. ia amar. Ele tá no nono já, mas ia mais estudar É lá. muito Porque ele fala, importante, "Mãe, é muito Não importante. tem, qual aula- matéria você mais gosta? Educação física. O meu filho também. E o que me chama curiosidade, que me desperta, assim, até um certo... uma certa surpresa é ver jovens que, quando podem, optam por não fazer. Então, no sim. nono ano, no oitavo ano, eles perdem o interesse na educação física porque para de fazer sentido para eles. Que não é mais jogo, lazer, aí já traz um pouco mais de... Ou porque- Competitividade. Né? Ou porque não acha que não tem habilidade física, não sabe jogar nenhum jogo, aí Também- começa a se isolar. Porque não foi desenvolvido, Não foi estimulado da e forma a gente correta. também tem, hoje no Fundamental, a gente também tem uma atividade extra que a gente chama Kindle Club, e que a gente desenvolve, né? Por exemplo, eu tenho o como é que chama? jazz, Basquete patinação. e tal, que eles ótimo. levaram crianças para competir lá, então a gente está movimentando Sim, isso. Kindle Club é essa parte de esporte Exatamente, mesmo. Que aí a balé, pessoa e vai exclusivamente... jazz, para isso. Tá. Futsal, por exemplo. Neste segundo ano, nós fomos para o teatro, Royal Tulip, para o espetáculo de dança. Que demais. Mega produção. Mega Sim. produção. O financeiro pira. A financeira é ela. Os E pais ela, são muito e ela junto com... colaborativos. Então, a Silene tem essa. Ela tem o programa da leitura criativa, que é por conta dela, e o programa do balé também. O espetáculo do balé é dirigido Eu tô te por ela falando, e as é tanta professoras. criatividade, Tá minha vendo? querida, Olha porque aí. aí, por exemplo, se eu peço para as crianças escreverem um livro, gente, eu não vou pedir, acho que eu tenho que ser coerente também e vou participar, Partir passar pro show. Então, assim, eu já tenho uma coletânea de 4 livros e aí, bom, 2 eu já tenho ISBN e tal, até trouxe aqui para tirar uns eu presentes para você quero. ter. Ai. Mas assim, aí eu trabalho, né? No ano passado eu fiz um que é cada coisinha tem a sua casinha, que é o quê? Um livro para organização. Porque assim como você estimula a uma criança, desde, né, de bebês, você também você pode estimular habilidades, virtudes. sim, Então, assim, ao longo, aí eu pus, né? eu acho que organização é uma coisa muito importante Nossa! na vida Sim. de qualquer ser Qualquer humano. Quantos ser humano. adultos não foram Então, estimulados assim, da eu falei infância, assim, gente, né? Não então participaram vamos desse trabalhar. programa. Eu fiz, aí a gente... Foi o tema do balé. Aí, neste legal. ano, eu trabalhei a história, dentro da história, trabalhando um foco. Então, também foi o tema do balé. balé. Mas, assim, eu pego o autoral, os Sim, clássicos, né? vai- E a gente vai fazendo. E ficou É. lindo o nosso espetáculo. Ah, com certeza, gente. tenho dúvida nenhuma Não, que e ficou outra coisa, incrível. elas também, as bailarinas, assim, elas só podem ir para o teatro a partir de 3 anos. Então, é a mesma coisa. Começa no início do ano. Tia, este ano eu vou para o teatro. Porque eu já tenho 3 anos. Vai gerando, né, um senso de valor, né, de Nossa, eu vou. mérito, merecimento. Não, Mari, você não acredita nesse pertencimento, né? nesse último espetáculo. Teve uma menininha que ela estava muito nervosa. E ela chegou no teatro chorando, não vou conseguir. Tipo assim.
Mas assim, todo mundo, não, você vai, não sei o quê, você vai. E ela entrou, nossa, mas ela dançou Deu tão show. lindamente. Com aquele sorriso, eu pensei, nossa, a gente valeu demais, É. porque ela conseguiu. Virou outra criança, É. saiu feliz para passear e tal. Ai, Então, maravilhoso. acaba que a gente proporciona para eles essas vivências, Uhum. né? Eles estão sendo apresentados ao mundo, a tudo assim, mas eles já estão trabalhando essa questão, Sim. porque eu acho que não tem coisa pior do que você guardar, né? esse Deixar para segredo, trás, deixar né? para trás essas coisas. Não, eu fui lá e eu consegui, eu fiz. Ah, isso é muito Maravilhoso, legal, isso é maravilhoso. Não, e ver que dá o resultado, né? Porque é isso, às vezes tá só na teoria e aí, ai, muito difícil, ai, como é que eu vou falar? É melhor não ir. Deixa, desiste. Não, gente, incentiva, Estimula, é igual a incentiva. comidinha, não deu dessa forma, faz de É. outra. Mas a gente não pode desistir, eu acho que não dá para desistir, dá. né? Não, a importância do programa é esse, é de você... a Kindle ela não trabalha só o desenvolvimento físico e cognitivo, mas trabalha a questão das competências, das Sim. virtudes, As do emocional. habilidades, né? Então, a gente vê ano a ano como é que eles se tornam mais preparados nas apresentações. Então, você vê as apresentações que a gente tem lá do Drama Festival, do Books Party, várias outras atividades que a gente tem lá. A gente vê, Você vai vai inventando. Não, mas eles, assim, como é que eles têm propriedade hoje de apresentar, e Sim. apresentando o livro deles, e falam, não sei o quê. Uma Ou então, propriedade, né? ou então apresentando as peças de teatro que eles fazem lá também. Então, você vê uma perfeição, tanto no português quanto no inglês, mas aquele desprendimento da criança se botar lá na frente de todo mundo e falar com tranquilidade, expor e apresentar e relembrar o texto que ela leu, estudou ali para inserido, poder falar ali. Então, a gente vê esse preparo no ano, cada ano melhorando mais, como eles estão chegando Não, no nível. autoconfiança, né? Autoestima Segurança, autoestima. Nossa, na semana passada a gente fez a apresentação de Natal das crianças da Kids, né? Sim. Dessa semana vai ser do Fundamental. E chegou um pai na quarta-feira, o filho dele está no Kids 4, que é 4 anos, pré-escola, né? E aí o menino cantou numa desenvoltura, né? Com aquela, tanto em inglês como em português, fez uma apresentação linda. E depois o pai chegou para mim lá e para a Patrícia e disse assim... Gente, o que aconteceu? Ele no primeiro ano, quando ele estava no Kids 1, no 2, ele não cantava e agora... É meu filho mesmo. Bonitinho, Meu filho tão desenvolvido agora. Mas assim, a gente não pode desistir, né? Sim, Em nenhum momento. não dá. Não pode desistir. Você tem que forçar. Às vezes, uma coisa brecou ali, mas você tenta de uma outra forma, até que vai. Torcendo para Kindle University É chegar lá. maravilhoso vocês terem dado continuidade no fundamental, porque às vezes você desenvolve. A gente pode até abrir, mas eu vou ficar lá na Kids, tá? A gente é muito engraçado, né, Ricardo? A gente vai, né? Não, a gente vai no Fundamental, mas a gente volta para Kids. Volta para Kids, É porque, assim, a Kids também tem aquela coisa, né? As crianças são muito pequenas e a gente quer estar por perto, né? Essas Mas coisas. é E porque rejuvenesce, isso aí que você né? falou, não dá para desistir. Então também não dá para desamparar, né? De jeito porque nenhum. você não sabe para onde vai. Vai jogar no mundo Não, depois. era muito triste isso, mas a gente né, fazia aquele trabalho lindo e depois elas iam. Se perde, Pensando, como né? será que estão? É igual isso que eu estava pensando aqui para falar com vocês, para comentar, sobre essa continuidade no fundamental. Porque se você estimula até os 5 anos e aquilo para de ser estimulado, também se apaga. Sim. É uma área que se apaga. Então, a gente vê crianças que foram muito comunicativas e aí que você chega lá na frente e estão não se cheias de apaga, eu acho traumas. que Depende não. do ambiente que ela vai. né? Sim, É, se elas não vão para um exatamente, ambiente que são Porque a gente estimuladas. prepara muito bem, né? E o que a gente colocou nos 6 primeiros anos está lá. Sim. Não, Pode ser ninguém tira bloqueado, mais, pode ser exatamente. diminuído, Na verdade, mas eu ele acho tá que é lá. o desamparo mesmo, né? Porque você vê que tá lá, Só que que a não escola está sendo não exige, olhado. a escola não... Por exemplo, aí você vai para uma escola, né, digamos que não tem um projeto literário, aí a criança não vai ser Ela estimulada a ler, deixa de mas ser ela estimulada, foi é. até os 6 anos, né? Mas é engraçado Sim. que eu que convivi... Está terminando agora o meu ciclo, meu terceiro filho está formando O quinto. agora no... Ah, não, no fundamental. No médio agora, Ah, né? no médio. Tá completando o terceiro ano, né? Certo. Então, eu convivi na escola há muitos anos ali, Sim. né? Por conta deles. E eu encontrei vários ex-alunos nossos, né? E não tem um que eu não escute falar dos pais, falar, não, nunca deu problema de estudo, Sim. super tranquilo, não Também sei o quê. eu ouço muito Tudo isso. equilibrado, todas as crianças tranquilas. Juro pra Independente você. de onde estiver, né? Tá ali. Então, são crianças que foram muito bem formadas naquela ali. Legal. Né? Claro que o total apreço por conta que os pais fizeram também. Né? É, Agora, eles dão esse crédito pra gente. Falou, ó, Sim. isso foi Kindle. E também isso aqui. já ouvi muito assim também.
Outro dia eu encontrei com a mãe, que o filho fez a educação infantil com a gente, né? Depois saiu. Aí ela me falando, Celina, eu tenho tantas saudades, porque a minha filha não teve isso, e eu observo o A quanto diferença, ele né? é A criativo, o diferente, quanto é. ele gosta disso. Então, assim, acho que o que aprendeu vai ficar sempre ali, né? Sim. Se tiver a sorte de encontrar um ambiente, assim, rico, Por onde continue, saia, que né? vai, que É lá, que o brilhante tá lá, tem que estimula. lapidar, né? Tem que lapidar. Exatamente. Mas o Dom fala, todas as crianças são gênio potencial. Sim. O que vai Sim. diferenciar é o estímulo e a nutrição. A comunicação e esse desenvolvimento da comunicação através da arte, da música, da escrita, isso vai dando cada vez mais fortalecimento da sua identidade, né? E é uma habilidade que na vida adulta E são coisas que são dele, da que criança são mesmo. naturais Tá e aqui, uma precisamos forma só de despertar, expressão. né? Sim. Ter esse canal de expressão, conhecer que existem essas possibilidades de exprimir o que eu estou sentindo, o que eu sou, o que eu gosto, é muito bacana ter Identidade, isso, né, porque e tudo. que eu falo muito porque eu estou pegando uma ponta aqui que não recebeu esses estímulos, que não teve essa oportunidade, vamos chamar assim, e os resultados estão cambaleando. Então, são crianças inseguras da sua identidade, que têm dificuldade de comunicação, de oratória, de comunicação dentro da casa, comunicação com o grupo, oratória, tem medo de se expor, enfim, então... Se você tem se a criança tem essa oportunidade de se desenvolver desde o início, desde a primeira infância, a gente sabe Mas que os vendendo resultados aos peixes, vêm. mas tem que ser na primeira infância. É muito importante. Depois é mais Depois, trabalhoso. Tá, e aí, Mas a primeira vamos lá, infância perdemos é a fácil. oportunidade, os meninos Não, passou da idade. tudo tem salvação, mas é Que a mais penoso. neurociência a gente sabe que é mais sabe. o difícil. cérebro, com a Até porque plasticidade, a gente nessa consegue... Até porque nessa idade aí, daqui que você tira o celular do menino pra botar ele pra tocar um instrumento, Tem que ser nível... Aí tem que ser, tipo, militar. Acabou, se não tem celular. Eu falo para as esconde, professoras, gente, nem dá. vocês têm um concorrente muito grande, então vocês têm, né? Tem que se desdobrar, né? Se desdobrar para você conseguir atrair Mas já a no criança. Kindle, Não, já no Kindle não, no Kids? No Kids Não, a gente né? não, a gente Na não telas autoriza. não, né? só no School que vocês Não, já estão também pegando. a gente Também não, não. a gente Não não entra. não entra, não tem Não, tela não nenhuma. entra, mas Ah, tem esse tá. desafio, assim, as famílias trazendo, poxa, quando não está na escola, Gestão por de exemplo, tela, né? nas últimas semanas de aula, a maioria das mães já estão começando a se desesperar, pelo menos as minhas Aí amigas sempre vai estão se rolar uma desesperando. tela, né? Meu Deus, o que, que vai ser semana que vem? Vai ficar na tela tanto tempo. Uma aluna ontem estava falando, tia, eu não sei o que eu vou fazer nas férias, porque eu não vou viajar, todas as minhas amigas vão viajar. E nas férias de julho eu fiquei 18 horas na tela. Cheguei a ficar 18. Meu Deus. Ela própria achando triste, ruim. É assim, porque mas- não é legal, né? Porque Gente? Não é. não Tem que acaba abrir com um nada. Kindle Vacation. Vacation. Holidays. Não, a gente teve Não um dá, ano, porque a mas gente não foi. precisa- Colônia de férias, né? Precisa repensar, precisa de um tempo para planejar. Sim. pra- Mas é isso, assim, eu ia perguntar agora. Não existe um projeto aí capsulado, assim, esperando um momento Capsulado oportuno? foi ótimo. Alguma coisa que esteja ainda em primeira mão que possa surgir aqui? Algo que está, assim, em fase de teste? Ou então alguma criatividade que ainda não foi autorizada? Não, quanto à parte criativa, a Silene sempre tem a carta Sempre na tem manga. uma, né? né? Mas não é só a parte criativa, né? Porque tem tudo Tudo por que trás, envolve, tudo né? que envolve, a questão Mas, da por exemplo, segurança, Kindle daqui a alimentação. talvez 5 anos, assim, o que vocês vislumbram a médio prazo, né? Talvez não uma unidade, mas talvez 7º, 8º, ano que vem é 7º. Ah, gente, eu acredito que o... A gente vai fechar o 27, ciclo do vai ensino ter um novo fundamental nos e finais. depois né? a gente vai partir Então, para ó, o médio. 26, o Profecia, sétimo. Ricardo, nós vamos partir para o médio, com certeza. Não, calma, 26, 7º ano. 27, 8º ano. 28, 9º ano. Beleza, 29, 2029. E aí? Aí a gente tem que correr atrás de um espaço para montar, se for o caso. for do ensino ensino médio, tá. Porque Entendi. tem que ser Ensino outro médio. espaço, porque é Outro espaço, outra porque logística, outra outra estrutura, comunicação. né? Outra estrutura. né? É. Mas, por exemplo, a cadeia de estímulos, você adaptaria a metodologia? Ela vai ampliando a Não, atuação? aí a de ensino fundamental, sim. Ah, né? tá. Até o Agora, de nono educação ano. infantil, ela permeia até meados do 2º, 3º ano do ensino do Fundamental 1. Tá. Né? Aí depois começa a perder identidade, porque é uma preparação Diferente. para o conteúdo.
É você exercitar o cérebro para que ele tenha a capacidade de Mais uma conjugação. expansão, né? né? Já é É como se fosse um expansão. hiperfoco em alguma dos pilares. Não, na verdade é um hiperfoco geral, não é um tá. hiperfoco, né? Mas a gente prepara a criança para tudo na Sim. vida, para todo o processo escolar dele depois. Tá. E não só o escolar, mas o de vida dele, Sim, né? habilidades Serem mais equilibrados, gerais. Sim. serem mais... Porque o Dom fala isso, tudo é questão de inteligência. Só que inteligência, quando o Dom fala, não é o QI, Sim. né? Inteligência, múltiplas inteligências, como o Verdade, Howard Gardner fala, né? inteligência, Então, são das múltiplas inteligências. Então, eles têm que ser inteligentes em várias dessas ali, né? Umas mais, umas menos, mas uma vai compondo a outra ali. É Então, a zona... então, mas eles precisam estar preparados para isso, Tá. né? A gente estimular bastante para que depois eles tenham facilidade. E aí sim eles vão ter o hiperfoco. Eu gosto mais de matemática do que de português. Então, Entendi. acho E aí, melhor no um ou Fundamental 2, no Fundamental e anos finais, ele começa... Aí ele já está com o processo de aprendizado todo estruturado, já tem essa capacidade de ter acesso ao conteúdo, à informação, reter, depois retomar... Compreender, decodificar, depois retomar com ela. E aí vocês dirigem a atenção para o conteúdo em si. Conteúdo mesmo, assim, ao conteúdo de matemática, o A conteúdo gente valoriza programático. muito. A Ou gente muda valoriza também no dia a muito o dia. português e a matemática Matemática. e o inglês. Porque um conhecimento, a criança, o aluno sendo curioso, ele vai atrás, né? Ele vai fazer uma pesquisa, ele vai, né? Mas assim, ele gostar, ele saber interpretar, né? Isso é muito importante. Aí, quando você diz valoriza muito português, inglês e matemática, de que forma trabalha isso e exercita? É num volume maior de apresentação do conteúdo? Como é que isso se dá na prática, no dia a dia? O fundamental é mais Alice, né? Que é o mas fundamental essa- mais Alice, mas Mas assim, a- eles têm a- muita leitura, eles têm muita interpretação, eles leem muito também, tem a questão do livro, que vai semanalmente, e eles também têm que ler este livro, Sim. interpretar, apresentam, uma coisa muito bacana, eles apresentam para eles mesmos, para os Legal. pares, isso é muito importante, a gente é. valoriza. Isso é muito bom. Que é o A aprender A ensinando, coisa do né? expressar mesmo, de ir lá, né? Você vê o próprio evento que a gente fez recentemente do drama. Gente, foi uma coisa muito bacana. E você já observa o perfil de liderança, você observa aquele que vai atrás de facilidade, alguma né? informação. A gente tem uma festa também empreendedora chamada Kingdom Fest, que é assim, é tipo uma comilança de tudo que a gente estudou do Japão. Gente, você precisava ver. Eu entrei numa sala que a criança foi falar da bomba de Hiroshima. Gente, eu quase chorei. Eu falei, meu Deus, como ele fala? E ele falava assim assim, tinha aquela coisa da Narrativa, emoção. né? Com a- E ele tinha, assim, ele estava falando com fundamentação, ele falando, isso foi isso, meu Deus. Eu voltei na sala, você acredita? Meu Deus, Ele apresentando para os esse é um pais que aluno passavam ali nosso? para ver, né? Sim. Aí tinha o pessoal da Nossa. culinária, tinha o pessoal da Sim, história, tudo né, do Japão. dos artistas, da Os música e da artistas, arte japonesa. Os K-pops lá, como chama? Os... Aí é Coreia. É, Coreia. Ah, Não, tá. ela é o J-pop. O Ah, Japão é o J-pop, é. Tá vendo? Kindle também é cultura. A gente trouxe a comunidade japonesa também. que vem qual é o país? Eles interagem. México. Ah, México. Ai, eu amo A gente México. fez, sabe o que? Uma votação, porque agora com a Copa, a gente sempre aproveita um Os evento, temas, né? é. Por exemplo, Japão, porque neste ano, vocês sabiam que foi comemorado 130 anos do contrato, Da assinatura do... da assinatura de amizade, né? Do Sim. contrato de amizade. Então, a gente aproveitou isso. E o ano que vem, a gente fez uma enquete para saber, era México, Estados Unidos ou Canadá. Os pais voltaram no México, porque alguns disseram assim, gente, o Japão é muito longe para levar, eu vou precisar de muito tempo para levar. Ah, porque as despertou a crianças, curiosidade, elas eles ficam começaram querendo a conhecer. querer, Elas é. querem, Não, e o Japão gente. esse ano ficou em alta também como turista, né? Como viagem de Isso, turismo. O Japão isso. bombou como Bombou destino, demais, destino assim. turístico. A gente A quase gente já conseguiu teve levar a embaixada Itália, lá. teve Dinamarca. A gente já fez França, a Itália. Como é que Dinamarca, vocês inserem esses projetos, assim, dentro desse calendário? Esse dos países começou quando? A gente já tem bastante tempo, assim. Já A tem, gente né? tem uns 4, 5 anos que a gente Tá. 5 faz. anos, porque foi Dinamarca, França, Dinamarca, Itália. França, Itália, agora o Japão Japão e e agora México. o México. Ah, E legal. geralmente a gente já lançamos. Tá. Aí no mês de março a gente abre. A gente Legal. abre. É E um aí você vai evento. norteando tudo, Aí vai todo né? mês tem um evento, tem alguma coisa, o jogo da ação, a gente traz aquela cultura do país, então assim tem uma imersão.
Legal. Aí a gente termina com esse Kingdom Fest, que é uma grande festa. Aí a gente vai, né? A gente vai na embaixada, a gente vai nos Leva as restaurantes, crianças. a gente Tudo, leva né? Não, de leva as crianças na embaixada, movimento. traz os mexicanos, assim, os As japoneses. crianças fazem chegaram as produtos, geishas lá. elas empreendem. Então, assim, Legal, gente. então é muito rico. Nossa, se vocês concreto, imaginarem, né? É assim, isso. eu fico Conhecimento e pensando. educação, ela precisa ser Este concreta. ano a gente realizou coisas demais. Que bom, assim, gente, que muita bom. coisa. Ai, muito legal, admirável, assim, entender, né, a mente por trás do produto, porque a gente já sabe que é uma escola muito bem reconhecida, muito bem renomada, mas entender a origem do resultado, a criação por trás disso, a gente percebe que, cara, não é nada impossível, né, pelo amor Não de é, Deus. e o mais lindo, gente, assim, houve uma experiência. A pessoa saiu assim, cara, ela passou, ela se transformou com aquilo. E a gente também se transforma, as professoras se transformam. E, Isso retém, né? Por isso, isso exatamente. retém, isso faz uma com que, não, ano coisa. que vem é médico, a pessoa já está pensando no ano Não, que já vem. estão pensando, a professora É. nossa espanhola está lá. Nossa, gente, mas Ano já que vem eu vou deixa trabalhar mais, mesmo. né? A do médico Já estão vai trabalhar disponíveis. mais. É. Não, Que é- legal. O engajamento é muito grande dentro da escola. Muito bom, gente. E a gente vai na cultura, a gente vai na arte, a gente pega um pouquinho dali, pega ali, É. e estuda poesia, Não, e estuda agrega arte. valor para os alunos, para a equipe, para a comunidade. Então, Pois é. tá zerando o jogo, né? É, muito legal. Muito bom. Não, a área da educação é muito É. legal, né, gente? É Eu amo, sou inspirador, apaixonada. é Eu sou muito inspirador apaixonada. É, e aí E a a escola... infantil a infantil é mais, é mais se torna mais inspiradora porque permite tudo Criar, isso, né? né? Que a gente está falando É. agora. Pô, de repente, quando vai para a fundamental, eu acabo tendo que focar Conteúdo. no conteúdo. É, porque tem, né, uma porque eu parte tenho que que você currículo tem que dar, ali, você né, tem um que você precisa currículo, entregar. tem 200 dias letivos, tem Sim, tudo aquilo que você precisa. faz. Mas, assim, você tem que fazer, mas a forma como você É. faz, você pode, como diz, agregar muito valor. Sim. Você pode agregar muitas coisas ali e despertar o interesse cada vez mais das crianças, Que a criança dos queira alunos. estar lá. É. Eu vi que teve a Exatamente. competição do mascote também, né? Que acho que foi do Teve, ano... que foi uma criação, eles desenharam, teve um concurso, e a gente teve o Kindonauta, ele está sempre presente. É, que aí teve um símbolo, né? Como se fosse É Tem um nome, né? Avatar. Não? um bonequinho, um avatarzinho, Uma mas é representação. de um... Um astronauta. Um astronauta, Um é. astronauta, Ah. que também tem uma E foi uma turminha que Sim. desenhou, né? Que representa. Eu acho que foi nessa época que a Alice estava acompanhando lá no Mentalidade que ela falou que aí ela teve que receber os times, né? Então foi Isso, feito uma isso. banca, né? Para poder ser avaliado, Exatamente. todas as propostas. Eu achei muito legal. E eles levam muito a sério. É, eles quase. levam muito a sério. O jogo da ação, eles criação. jogam muito a sério. No Não, e dia aí do você jogo, está eles- criando crianças responsáveis, comprometidas, comprometidas, né? Resilientes, exatamente. Trabalho em grupo. competitivas, Que sabem Trabalho negociar, em que se não grupo. entenderam, elas querem saber, elas É. conseguem fundamentar, E eu preciso entender participativo. isso. Todos participam. A Todos. introvertida, Sim, a... cada um no todo seu... mundo tem sua voz nessa... Porque acaba que essa socioemocional, a gente, né, tem todas... de 15 em 15 dias tem uma atividade, eles têm um trabalho, eles têm um exercício que eles têm que fazer também. Aí, Então, assim, ó, acaba o projeto de vida formando. ali é a única escola que a gente consegue ver o projeto de vida. Na prática, real, Teve funcionar. um dia que uma criança machucou o dentinho lá e aí o pai estava me falando que ele chegou ao que ele precisou ir ao dentista e tal. E aí ele falou assim, pai, mas como foi bom, a minha respiração me deu, eu consegui ficar tranquila. Isso é muito lindo, né? Uma criança que eles- consegue Autorregulação, se né? regular ali, respirar, saber que isso é muito importante para ela, isso Legal. é lindo. Além da nutricionista, que acaba sendo, né, uma parceira, por mais que seja criação lá da Kindle. Aí tem a Kirap na parte das artes. Existem outros parceiros? Vocês, Nossa, como é que vocês a gente trabalham? tem o judô. Ah, legal. O judô também, a gente tem o jazz e o balé, que são Uhum. duas empresas que estão com a gente, assim. Uma mais com os pequenos, né? A partir de 2 anos elas já fazem. Já fazem o bonitinho, E imagina. aí Tem tem as ginástica. maiores, ginástica, Ginástica. patinação. O que Ah, mais que a gente tem? patinação. A gente tem muita coisa. Tem o futsal, Tem mas o tá o ensino basquete, fundamental. o basquete, Tá. tem o xadrez. A gente tem o xadrez. Neste ano que vem a gente vai Coral. colocar robótica. Coral. Então, assim, Ah, gente a tem robótica, coral. vocês estão falando com quem da robótica? É do Robin Mind? Não, Robô. A gente está falando com algumas, a gente ainda Tá. está definindo. Eu Tem a conheci essa própria da pessoa- Robomind também, achei muito boa a proposta, Eu bem também interativa. participei muito, gostei muito interativa. Ah, que foi há um mês atrás. Que agora. foi lá no evento com... Isso, com a Fabiana, Isso. exatamente.
Aí a gente está vendo, essa semana a gente vai fechar. Mas, porque assim, aí você consegue atender várias áreas, a criança ela vai pelo gosto ou às vezes até pelo estímulo e vai experimentando, né? Porque estando dentro da escola é muito mais fácil dela conhecer e acessar do que fora, né? E ele experimentar também. E Onde é que eu vou experimentar. encontrar mais aqui, né? E a robótica, na verdade, ela vai para o contraturno, porque isso que eu estou te falando são as aulas extras. Terminou tá. a aula, o pai precisa que o aluno fique Faz lá, faz ou uma hora em vez a de mais. fazer fora, ele fica lá. Isso, Mas que dentro facilita. do nosso contraturno, a gente criou uma metodologia bem bacana, que é assim, primeiro e segundo ano, ele tem uma atividade, ele não tem muito poder de escolha, né? Mas ele vai fazer uma capoeira, ele vai fazer algumas atividades. Já a partir do terceiro ano, ele pode escolher. Eu vou para capoeira ou eu vou para dança? Eu Entendi. vou para o coral ou eu vou Já para dá um outra pouco mais de atividade? autonomia. Eu vou para fotografia ou eu vou para artesanato, entendeu? E aí você acaba que você está atendendo aquela necessidade Sim. do aluno, porque ele tem o poder de escolha. Poxa, eu não gosto disso, mas eu posso gostar daquilo, entendeu? Não, muito bom. Ah, é muito bom Isso. sendo no contraturno, porque às vezes a criança deixa de ter esse contato com essa área das artes, da música, do artesanato, quando você trouxe artesanato, coral, e perde esse contato. Quando tem, Sim, vai não. crescendo e vai perdendo contato. E é riquíssimo você Muito ter rico. isso. até Já como visualizo a feira de artesanato Kindle. Kindle Art, né? A Com gente todas tem- as... é verdade. sucesso. Falta muito, bom. como é que se diz? Ideia que não falta, Ideia é né? o que não falta. Então, Exatamente. precisamos de tempo para colocar tudo em prática, né? E tempo pra gente continuar mais, conversar Sim, e conhecer temos que ter o pouco episódio mais. 2. Episódio Já dois. fico logo agoniada. Ai, que bom, gente. Muito bom estar Foi com ótimo vocês. recebê-los, conhecê-los um pouco mais, entender um pouco mais, se apaixonar, né? A gente já era apaixonada de vista, agora a gente é apaixonada realmente por ver que, de fato, é uma proposta que se cumpre, né? Porque eu estava até brincando com a Bárbara aqui. Muitas vezes a gente idealiza, assim, vários projetos, mas a gente sabe o trabalho que é, primeiro, engajar, segundo, realizar, terceiro, mostrar o resultado, porque no projeto tudo fica lindo. E na prática, como é que a gente, de fato, evidencia isso e avalia, né? Mensura. Eu acho muito bacana, por exemplo, a leitura criativa, eu criei o método da amarelinha. E o primeiro passo, que antes eu chamava assim, agora eu já chamo de engajamento. Você, tanto a professora como o aluno, tem que engajar. O segundo é dar um significado, porque se a criança não acha um significado, ela não vai valorizar. E aí depois tem, a gente traça os objetivos e uma outra coisa é declarar. Quando você declara, eu vou fazer isso, fica mais difícil de você... Um termo de comprometimento. Não se tem. compromete. A gente se comprometeu. Então, por exemplo, quando eu falo assim, no dia tal, nós vamos fazer esse espetáculo de balé, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos para o teatro, a gente vai honrar fazer aquilo, entendeu? Essa questão do tem uma comprometimento, né? Da declaração de comprometimento, a gente faz muito também isso, assim. Agora, em outubro, a gente fez o show de talentos. A Grow tá só começando. A Grow deve estar 15 anos atrás, lá, quando vocês estavam, a gente hoje. E assim, a gente tem também muitas ideias, né? A gente acredita muito no estímulo, na liberdade, na comunicação. Só que é isso, a gente ainda está engatinhando e os projetos, eles até funcionam, é isso. A gente desenha, idealiza, corre atrás, engaja, motiva e vê. Mas aquele sentimento, sabe, assim, de realização ainda está pouco. Por quê? Porque a gente tem pouco ainda. A gente projeta mais e pro tanto que a gente projeta, a gente tá realizando um pouco. Então, o sentimento é esse, assim, é a sede. É aquela sede de conseguir realizar mais, né? É verdade. Que eu acredito que a satisfação venha da realização. Né? Eu vejo assim, uma linha o processo direta, né? é muito bonito, né? O objetivo é esse, Sim, realizar de forma... realizar, né? de Na excelência. verdade, assim, quando você realizei uma coisa, é uma celebração, porque... Sim. E aí, quando eu falo o próximo, né, dentro da metodologia da amarelinha, celebramos, aí agora vamos para o próximo. O que é o próximo? É uma expansão daquilo que você já fez com outras coisas, porque você vai estar mais forte, mais preparada, com mais habilidade para você realizar outra coisa, entendeu? Então, quando você assume aquilo, eu vou realizar isso, gente, é muito legal quando você consegue. É muito bom. E ver os resultados assim também, né? Ver e ouvir, né? Porque é isso, a criança, ela verbaliza muito. E talvez a gente não esteja escutando tanto que eles estão verbalizando por aí. E tentar entender, de fato, como aumentar essa verbalização, né? Como fazer com que a criança fale mais o que ela pensa, fale mais o que ela sente, fale mais o que ela percebeu de tudo isso.
Porque aí vem o sentimento de satisfação. De capacidade, né? Eu dei legal. conta, eu fiz. Pareceu difícil no início, pareceu que eu não estava entendendo, que eu não ia conseguir, mas consegui. uma jornada- deu certo. Consegui, e você vê que a satisfação dela é quando, né, o tamanho do sorriso. Sim. Quando ela viu. Quando ela meu conta, né? Deus, Imagina. E conta quando que ela foi vê o muito impacto legal. no adulto, eu Pois é. imagino isso. Ela O vendo resultado o impactado o no resultado outro. impactando no adulto. E elas, assim, elas são muito responsáveis também. Eu acho muito São. bonitinho isso, né? Se você honra, se você prometeu uma coisa e você cumpre, ela também se compromete com você, né? Devolve. A gente fez um festival de leitura, porque quando elas criam as histórias, depois elas têm que contar. Eu convido, vamos para o pátio e cada uma conta. E teve um dia que eu gosto de estar presente. Teve um dia, uma manhã, que eu não pude estar. Aí eu pedi para a Leide, vai lá e conta, explica que eu não vou. Gente, eu não, na tarde, você acredita que você não foi na apresentação? Mas várias Cobrar crianças. dela. O que aconteceu que você não foi? Eu acho assim, então, gente, vocês estão me E cobrando. para você, né? ninguém vai perceber, né? Talvez. Eu fiquei não vou surpresa. sentir minha falta. Eu fiquei surpresa, porque eles cobram mesmo. Sim, então, muito você legal. se comprometeu de estar aqui, então por que você não tive que justificar? Teve que justificar. Gente, vamos encerrar, porque assim, eu ficaria horas e horas Nossa, aqui. muito. Mas a nossa equipe, daqui a pouco, Daqui a pouco tá cortando mais a gente. 3 talagadas. Aqui é tipo Cinderela, entendeu? Se bateu 12, acabou. Já a gente vira a pólvora. badaladas do relógio. Gente, mas mesmo, tem que ter, né? Gestão do tem tempo. que ter um limite, né? Tem que Senão ter. a gente perde. Mas assim, queria agradecer demais a presença e a participação de vocês. Eu acredito que é um início aí mesmo, né, de uma parceria, de uma idealização de algo maior, porque a gente tem muito em comum esse desejo de ver o resultado, né, de ver ali o concreto. Então, que a gente possa depois se encontrar de novo, que a gente com certeza. consiga encaixar aí tantos projetos, né, Silene, verdade. da sua criatividade, que saiam mais projetos aí, que a gente consiga também desenhar alguma coisa juntos, porque ouvir pessoas que falam o que a gente pensa é muito maravilhoso. Gostoso, é muito satisfatório. Parece que fica eu e Bárbara, a gente sai na rua e assim a gente fica, né, falando o que é, o que vocês fazem e tal, e as pessoas, umas olham, outras falam, nossa, né, parecendo que a gente é ET. Mas isso funciona, E como se não né? fosse possível. Então, ver que na prática existe uma escola que coloca em prática, que faz Que acontecer faz, e que né? tem o resultado, só valida o que a gente vem aqui Sentindo, gritando, né? né? Gente, a gente precisa desenvolver lá no início. É porque parece fácil, para quem já está lá no início, é até natural. Agora, para quem está de fora e não conhece nada, Isso. parece que é coisa de mágica. Mágica. Parece que é coisa de outro mundo. Então, e a gente recebe essas pessoas, né? Porque quem nos procura já está lá na frente, colhendo a falta de resultado, A né? falta do estímulo. A do falta do desenvolvimento. estímulo, a falta do resultado, o sintoma depressivo, a ansiedade, o diagnóstico, né? A depressão, o isolamento. Então, é isso. Chega pra gente só a consequência da falta. Ou a falta de expressividade, não conseguir falar em público. Timidez, vem esses né? perfis, Muita assim, insegurança, falta de identidade. A gente tem muito isso, assim, né? Os jovens e até as crianças também. E até os pais, né, gente? Pais também, então, sentem muito essa dificuldade. E aí, quando a gente vê que, calma, tem uma solução, é só... E o que a gente estimular. quer é desenvolver enquanto a criança cresce, o jovem vai crescendo. sim. E não tem que sanar o problema. A gente quer... Nosso desejo de atuação é entrar preventivamente. Então, vamos começar no início. O que exatamente que vocês fazem. E hoje a gente está apagando os incêndios. A gente está sanando o que não deu certo porque não começou Nosso objetivo na educação infantil é promover bons alunos para as outras escolas. Olha aí. Olha, maravilha. Os alunos preparados. Sim. Né? Aí, a partir do momento que saiu da educação infantil, aí a vida, antes da gente ter a nossa unidade, Sim, aí falou, livre. bom, mas eles estão preparados. Né? Agora, Depende do que agora vai a gente fazer. tem continuidade. Né? Então... Mas é isso, é preparar Preparar pra eles. vida Eu ia falar, não, preparar bons alunos para as outras escolas. Mas a gente tem, né? O nosso produto tem esse, Academia para a Vida. O que vocês fazem? A gente ensina habilidades socioemocionais para a vida. Mas isso é muito importante, porque, por exemplo, às vezes eu me pergunto assim, meu Deus, por que eu cuido tanto, eu gosto tanto da educação infantil? E, assim, para mim, é como se fosse um legado. Então, assim, eu também trabalho, eu luto para isso, porque, né,
Eu já passei por muitas experiências e eu sei o valor que Sim. é, né? Eu tenho filhos grandes, graças a Deus eu estou encaminhada, meus filhos. Mas, assim, eu sei o valor disso. Sim. Porque quando você é adulta, que você fica, nossa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. E se você já sabe disso, e você trabalha na base, gente, é muito legal, Muito né? mais Se fácil. eu tivesse esse Muito conhecimento quando eu tinha tal idade. Exatamente. Nossa, quantas Essa- vezes eu chego na quinta e falo assim, poxa, eu queria tanto estudar nessa escola. Eu saí de lá assim, eu saí de lá. Você falei, saiu meu Deus, disso? eu quero Se eu ter que fazer tivesse meu uma filho escola, se eu tivesse passado por essa se eu tivesse- escola... Eu boto o pé no Esse- chão e falo, como não pode voltar no tempo, vamos fazer os Vamos que estão fazer precisando agora. Pronto. Mas, ó, compartilhem aí, então, informações que vocês queiram compartilhar a respeito da Kingdom Kids, da Kingdom School, vagas de matrícula, novidades, o que vem por aí. Fiquem à vontade. Ah, gente, eu quero agradecer vocês, primeiramente, pela oportunidade, né, de estar aqui. Foi uma conversa muito rica. E a Kingdom está, assim, a Kingdom existe para a criança, para o desenvolvimento da criança de forma integral. Então, assim, eu vejo que, para nós, é uma satisfação muito grande estar à frente da Kingdom, é um sonho realizado. Então, cada pessoa que usufrui do nosso serviço, para nós é um tesouro. Então, assim, estamos de portas abertas, né? Que quiser conhecer, é isso aí. Obrigada, meninas. E Não, é só você? também deixar o mesmo convite, né? Que não está de portas abertas para receber todo mundo. É essencial que quem quiser conhecer vá até a escola para conhecer o ambiente, conversar com a gente também, saber como é o nosso projeto pedagógico, né? E vão ficar maravilhados realmente, porque a Kingdom ela é diferenciada em relação a outras escolas, né? A gente abriu, a gente não queria ser só mais uma dentro do contexto, né? A gente queria ser a nossa identidade. Legal. Eu não costumo comparar a Kingdom com outras escolas, porque eu conheço poucas outras escolas de educação infantil assim também, né? Mas eu sei que a gente é uma referência hoje e muitos buscam beber na nossa fonte para construir outros projetos pedagógicos aí também, né? Consegui. E Que é muito bom. legal, um projeto que deu e está dando certo, Muito né? certo. É muito gratificante, muito Ai, gratificante que bom. ser Kingdom. Sensacional. Aceitem todos os elogios, aceitem Recebam. mesmo, recebam, É né? inspiradoras as histórias. Foi muito, muito inspiradora essa tarde aqui e ouvir vocês trazendo essa experiência e a gente só se enriquece e fortalece a nossa crença de que é possível. Não desistam, Não gente. vamos desistir. Eu Não falo, vocês têm que, vocês Não têm que desistiremos. perseverar, porque Desistir é um das trabalho crianças muito não bonito. é opção. Não é opção. É não desistir do ser humano, né? E o ser Exato. humano se forma na A primeira partir infância. Na primeira infância não tem jeito. E eu já tô no luto, porque a minha filha tá fazendo 6 anos, ano que vem. E aí, pronto, depois de hoje, eu já vou começar Não, não tem nada disso, não. Como diz, como é que você fala aqui? Antes O tarde dom- do que nunca. Dorme com ela. O Domão fala do fenômeno de alcance. O fenômeno de alcance é o seguinte, o corpo ele é preparado para o desenvolvimento. Se a criança ficou privada do desenvolvimento normal por falta de estímulo, logo que ela entra num ambiente rico a ponto de promover isso, ela a fisiologia dela vai fazer com que ela alcance os níveis Lembra da normais. ali. plasticidade. Exatamente. Mas ele chama isso de fenômeno de alcance. Pronto, então se Que você legal. está aí como eu, sofrendo, que o seu filho já saiu da faixa etária, né, da primeira infância, não desista. Não desista, a esperança, gente, A com esperança, certeza. acompanhem a Kingdom Kids, a Kingdom School. De alguma forma, a gente vai compartilhar mais ferramentas, mais estratégias, porque a gente acredita que a educação tem um impacto e o impacto vai chegar até você. De alguma forma, vai chegar. Vai chegar, com certeza. Vai. Obrigada, Então, gente. Foi por muito hoje, bom. agradecemos a presença de vocês, agradecemos a quem está nos seguindo, nos curtindo. Sigam o canal, se inscrevam, curtam, compartilhem, continuem colocando perguntas, porque se a gente não trouxe para hoje, a gente depois faz um videozinho curtinho perguntando o que faltou. E até a próxima. Até o próximo episódio. Beijo.